Vamos abrir a palavra de Deus lá no texto de Levítico, capítulo 5. Levítico, capítulo 5, eu vou ler dos versos 17 a 19. Levítico, capítulo 5, versos 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus, queridos. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Que nessa manhã nós possamos ser impactados pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um anúncio num boletim de uma determinada igreja trazia a seguinte informação: atenção, casais que têm filhos e não sabem. Avisamos que o berçário fica na parte de trás do templo. Diante desse anúncio, o leitor fica a se perguntar: como é que alguém pode ter filhos e não saber que os tem? Evidentemente que a intenção da pessoa que escreveu o anúncio, mal redigido, é claro, era avisar os casais que têm filhos de que a igreja dispõe de um berçário. Até porque é muito difícil o casal ter um filho e não saber que tem esse filho. Principalmente a mãe. Pode ser até que o pai não saiba, mas a mãe com certeza sabe que tem um filho. Mas a pergunta que eu faço, queridos, com relação ao pecado, é a seguinte: é possível alguém pecar e não saber? É possível alguém cometer um pecado e não saber que cometeu esse pecado, não ficar sabendo? Ou melhor, é possível uma pessoa pecar sem que isso pelo menos afete a sua consciência? É possível alguém cometer um pecado e nem mesmo ter aquela dor na consciência, aquele sentimento de que alguma coisa não está certa? O salmista Davi se viu nessa situação, queridos, quando ele orou lá no Salmo 19, e ele dizia: Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então Davi, ele tinha essa preocupação de que se porventura ele pecou contra Deus, e mesmo assim ele não sabe, não tem consciência de que ele cometeu esse pecado, na sua oração ele pedia: Senhor, também me perdoa dessas faltas. Me perdoa por esses pecados ocultos que porventura eu tenha cometido e não saiba que tenha pecado contra ti. Isso, de fato, angustiava o coração do salmista. E nós, irmãos, quantas vezes nós sentimos esse medo de pecarmos contra Deus? O seu amor por Cristo é tamanho que te leva a orar dizendo assim como Davi fez? Será que o teu amor por Jesus é tão grande que você se preocupa em, por acaso, ter ofendido a honra de Deus? O texto que nós lemos, irmãos, fala desse assunto, especialmente o verso 17. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí e acompanhe comigo o verso 17, que diz o seguinte: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará
a sua iniquidade. O livro de Levítico responde à pergunta: como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? Esse é o grande tema desse livro. O livro todo vai tratar dessa situação. Como é que pode alguém imperfeito, pecador, imundo, se apresentar diante de um Deus santo, puro? Então o livro ele está dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 a 7, mostra de que maneira o homem pode se purificar para se apresentar a Deus. De que maneira o homem pode se tornar aceitável diante de Deus. E aí, se você for observar dos capítulos 1 a 7 de Levítico, ali estão todas as instruções de sacrifícios pelo pecado, sacrifícios pela culpa, de que maneira se realizam esses sacrifícios, que tipo de animais precisariam ser oferecidos. E a partir do capítulo 8, irmãos, até o final, vai mostrar de que maneira esse homem deve se manter santo, deve se manter puro. De que maneira ele deve se manter incontaminado do pecado. Então o livro traz essas duas grandes partes. Mas como era esse pecado por ignorância? Como é que funcionava isso? A pessoa, se quebrasse algum dos mandamentos do Senhor, ela precisava oferecer esse sacrifício. Mas existiam tantos mandamentos, tantas leis, era muito fácil uma pessoa se tornar impura. Se ela tocasse no corpo de uma pessoa, se tocasse numa pessoa morta, num corpo, ela já se tornava impura. Se ela tocasse num corpo de animal morto, ela já se tornava impura. Se ela comesse algum tipo de alimento que havia restrição na lei, essa pessoa já se tornava impura. Se ela tocasse em alguém que estava contaminado por algum outro tipo de situação, ela já se tornava impura. Então, qualquer situação podia fazer com que uma pessoa se tornasse impura, cerimonialmente, diante de Deus. Então, havia, de fato, essa preocupação. Essa pessoa poderia pensar no final do dia: será que eu toquei em alguma coisa impura? Será que eu comi algum alimento impuro, alguma coisa que não poderia comer? Então essa pessoa tinha essa preocupação. E o pecado desconhecido, irmãos, é um pecado, uma classe de pecado não intencional. Um pecado pode ser desconhecido porque você não sabia que aquela ação que você fez violou a lei do Senhor. Também pode ser porque as circunstâncias lhe esconderam a natureza pecaminosa de suas ações. Vamos nos lembrar da história de Abraão e Sara. Quando eles entraram ali entre os filisteus, Abraão disse para o rei ali, o Abimeleque, que Sara era sua irmã. E assim, Abimeleque, ele chamou Sara para sua casa. E ele ele pensava em possuir aquela mulher. No entanto, ele foi advertido em sonho de que aquela mulher tinha marido, ele não podia tocá-la. Sendo assim, Abimeleque chamou Abraão e falou: por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você falou que ela era sua irmã? E Abimeleque tinha uma consciência até interessante, que ele falou: por que você fez com que quase eu trouxesse culpa sobre o meu povo? Ou seja, sem saber, ele poderia pecar diante de Deus. A mesma coisa aconteceu com Josué, com relação aos gibeonitas. Deus falou para Josué expulsar aquele povo da terra de Canaã, porque aquela terra era da terra do povo de Deus, era a terra prometida. E quando aquele povo chamado gibeonitas, eles souberam que Josué estava conquistando, eles chegaram até Josué e falaram que vinham de muito longe e que queriam fazer um acordo com ele. E Josué então fez um acordo que não destruiria aquele povo, sendo que Deus tinha falado para destruir a todos. Mas Josué não sabia que aquele povo tinha criado um artifício para se livrar daquela situação. Então Josué, sem saber, ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Então é possível que alguém peque contra Deus sem saber que está pecando. E aí, quando essa pessoa pecava contra Deus, mesmo por ignorância, o que ela tinha que fazer, irmãos?
Primeiro, ela tinha que trazer uma oferta pela culpa, a culpa pelos pecados de ignorância. Ela tinha que trazer ali um animal, poderia ser uma cabra, sem defeito. Aquele animal era levado até o sacerdote, a pessoa confessava o seu pecado diante do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, então o sacerdote imolava aquele animal. O sangue era derramado, porque aquele animal estava representando a pessoa que pecou. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar pela culpa. Sendo assim, irmãos, nós vamos estudar nessa manhã que o pecado sempre nos torna culpados, porque ele tem um preço alto. O pecado sempre nos torna culpados, porque ele tem um preço alto. Independente se eu tenho consciência que pequei contra Deus ou não, esse pecado sempre me torna culpado diante do Senhor, porque ele tem um preço muito alto. O verso 17 diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, será culpado e levará a sua iniquidade. No Código Civil brasileiro, irmãos, na chamada Lei de Introdução ao Código Civil, diz o seguinte, que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ou seja, ninguém pode chegar diante do juiz e falar que cometeu aquela infração porque não conhecia a lei. É obrigação de todos conhecer a lei. É a mesma situação no trânsito. Imagine que alguém ultrapasse todos os limites de velocidade e essa pessoa seja multada. E depois ela fala, não, mas eu não sabia quais eram as velocidades que eu deveria andar. Porque o Código de Trânsito determina as velocidades em que se deve andar, na zona rural, na zona urbana, nas rodovias. Então, não se pode usar como desculpa o desconhecimento da lei. Assim também, com relação à lei de Deus, ninguém poderia ser inculpável perante Deus por descumprir os seus mandamentos, por quebrar os seus mandamentos. Aquele que quebrava o mandamento do Senhor, certamente se tornava culpado diante de Deus. E como lidar com a culpa, irmãos? Quando pecamos, nos tornamos culpados. Quando um judeu da época em que o livro de Levítico, da época de Moisés e assim sucessivamente, quando uma pessoa cometia um pecado, de que maneira lidar com a culpa? E assim como nós nos dias de hoje, porque nada nos diferencia com relação ao pecado daquele povo. Como que nós lidamos com a culpa? Existem dois sentidos de culpa. O sentido jurídico e o sentido emocional. Culpa no sentido jurídico é o resultado de uma violação legal ou de uma lei moral. Se alguém quebrar a lei moral, ela se torna culpada de ter quebrado essa lei. Dito de outra forma, a violação da lei sempre nos torna culpados. E no verso 17, o finalzinho fala que essa pessoa levará a sua iniquidade. Ou seja, essa pessoa sofrerá a pena pelo pecado. Essa pessoa sofrerá, então, a pena por ter cometido um pecado diante de Deus. E no Oriente Médio, documentos antigos nos mostram que um dos maiores medos dos israelitas era de violar a lei do Senhor, porque ele sabia que isso ia pesar sobre a sua vida. Ele sabia que isso ia pesar sobre a sua vida. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi mandou contar o povo para saber qual era o potencial do seu exército, e Joabe, o seu comandante, percebeu que aquele ato haveria de condená-lo perante o Senhor, porque ele passou a confiar não mais em Deus, mas no seu exército. Joabe advertiu a Davi, dizendo o seguinte: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então Joabe falou: Davi, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai desagradar a Deus e você vai trazer culpa sobre Israel. Assim também, irmãos, é interessante a história de Jó. Domingo passado mesmo, o reverendo Daniel Santos
falou sobre a história de Jó. E vocês lembram que Jó, toda vez que os seus filhos se reuniam para um banquete, no outro dia Jó, ele oferecia um sacrifício a Deus, porque ele pensava, porventura, eles podem ter pecado contra Deus. Eu sei que isso vai trazer culpa sobre eles. Então Jó já antecipadamente oferecia um sacrifício a Deus, pedindo que Deus perdoasse os seus filhos. Mas existe também, irmãos, aquela culpa emocional. É o resultado da consciência. Quando nós pecamos contra Deus, a nossa consciência também fala que nós fizemos algo errado diante de Deus. E essa culpa emocional também precisa ser resolvida. A culpa legal diante da lei de Deus precisa ser resolvida, assim também como a culpa emocional. E hoje em dia, irmãos, as pessoas, elas procuram lidar com a culpa simplesmente ignorando o fato de terem feito algo errado. Muitos livros de autoajuda ensinam as pessoas a não se sentirem culpadas pelo que elas fizeram, simplesmente ignorarem a culpa. Alguns segmentos da psicologia ensinam que você deve abandonar esse sentimento de culpa simplesmente. E principalmente alguns segmentos da religião hoje, irmãos, principalmente as religiões baseadas na teologia da libertação, teologia da prosperidade, principalmente, é de que você não tem culpa de ter feito aquilo, porque você fez por uma necessidade, então você deve deixar isso para lá. Mas como é que Deus quer que nós lidemos com a culpa? Essa é a grande pergunta. Qual é a consequência do pecado, irmãos? Ele nos torna juridicamente culpados e devedores em situação de inimizade contra Deus. Mas a gente observa aqui nesse texto também que o pecado, irmãos, ele tem um alto preço. Ele tem um alto preço, ele custa caro. Pecar contra Deus custa caro, porque ele precisa ser pago. E esse pecado, no Antigo Testamento, era pago com o sangue de um animal. Como diz no verso 18, e do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Eu fico imaginando, irmãos, que saía muito caro, pessoa que pecava muito no Antigo Testamento. Imagine, a pessoa pecou contra Deus ali, ela tinha que levar um carneiro para oferecer. Aí quando ela estava voltando da oferta, já perdoada e com a consciência limpa, aí essa pessoa tinha uma má intenção, um pensamento ruim, um desejo mau, então ela, já pequei contra Deus. Então, de repente, mal a pessoa chegava em casa, ela já tinha que oferecer um outro sacrifício, porque o tempo todo ela se tornava culpada contra Deus. Então, o que Deus queria ensinar aqui, irmãos, é que se tornava caro pecar contra Ele. Porque toda vez que alguém pecasse, ele tinha que oferecer o sangue de um animal. Alguém tinha que morrer. O sangue tinha que ser derramado. Porque Deus queria demonstrar que o pecado custa caro. Esse pecado, ele precisava ser expiado, ou seja, ele precisava ser coberto. O pecado é uma ofensa contra Deus, e Deus exige a reparação. O pecado é uma falta grave, e exige a restituição. Na verdade, o melhor termo é satisfação. Por causa da justiça de Deus, o pecado não pode ficar impune. É preciso satisfazer a justiça de Deus. Muitas vezes, queridos, nós não imaginando quanto custou o nosso pecado diante de Deus. O pecado é uma quebra da lei de Deus. Como diz no verso 17, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, pecar é pecar contra aquilo que Deus determinou que não se fizesse. E se a pessoa quebrasse um dos mandamentos, ela já havia pecado contra Deus. Assim como o próprio Tiago diz, no capítulo 2, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Sendo assim, irmãos, quem é que pode se ver livre do pecado?
Sendo assim, quem é que pode agradar a Deus totalmente? A grande notícia dessa passagem, a grande descoberta dessa passagem, é dizer que o próprio Deus, Ele providenciou um meio para que nós nos tornássemos inculpáveis perante Ele. Não há nenhuma tentativa humana que nos livre da culpa. Não há nenhuma tentativa humana que livre você da culpa do seu pecado e da sua má consciência. Mas Deus providenciou um meio maravilhoso de que o homem pecador pudesse se ver livre da culpa, que foi através do sacrifício do cordeiro. Aqui no Antigo Testamento, um cordeiro, um animal, sem defeito. E no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor Jesus foi o meio que Deus, então, disponibilizou ao homem para que o seu pecado lhe fosse perdoado. A grande novidade dessa passagem, irmãos, mesmo aqui no Antigo Testamento, é a graça do Senhor Deus. Porque sem a graça de Deus, ninguém poderia se tornar inculpável. Deus, Ele fez então com que o pecado do homem fosse expiado, ou seja, a expiação é a ideia de uma substituição. Alguém precisaria ser morto no lugar daquele que pecou, porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas então Deus providenciou que um cordeiro pudesse morrer no lugar daquela pessoa que ofendeu a Deus. No Salmo, capítulo 32, verso 1, o salmista diz uma coisa muito interessante. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ainda Romanos 4, o apóstolo Paulo também falando dessa passagem, diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu queria que você pensasse nessa manhã que muitas vezes, irmãos, nós pecamos e nós mesmos tentamos encobrir o nosso pecado. Nós mesmos tentamos encobrir dos olhos das pessoas e dos olhos de Deus. Nós tentamos esconder o nosso pecado. E o ser humano sempre foi assim. É só lembrar de Adão, quando pecou contra Deus, ele tentou se esconder de Deus. Ele tentou encobrir o seu pecado. Mas aos olhos de Deus, irmãos, tudo está claro, está visível. Não há como encobrirmos o nosso pecado pelos nossos próprios recursos. É necessário deixar que Deus mesmo cubra esses pecados. É necessário deixar com que Deus mesmo esconda de nós e dele também os nossos pecados. Por isso que o salmista se alegrava e dizia, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A expiação, irmãos, é o ato de Deus de nos perdoar e cobrir o nosso pecado. E com aquela atitude também de oferecer o cordeiro, o ser humano recebia também a propiciação, que é o ato de Deus nos tornar aceitáveis diante dele. Porque quando nós pecamos, nós não nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Mas através da propiciação, que foi o sacrifício de Cristo, Deus nos torna aceitáveis diante dele. Por isso que João, lá em 1 João 4,10, diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, então, foi oferecido como aquele cordeiro que esconde o nosso pecado pelo seu sangue e nos torna propícios diante de Deus. Que aplicações, irmãos, nós podemos fazer ao lermos essa passagem? O que essa passagem tem a ver conosco? Uma vez que nós não vivemos mais num sistema de sacrifícios, ofertas, holocaustos, nós podemos pensar, irmãos, que o ser humano continua sendo o mesmo. Ele continua com a mesma capacidade para pecar diante de Deus. Que tipos de pecados por ignorância nós estamos sujeitos a cometer? Será que pecados por ignorância é apenas ser uma pessoa ignorante? Hoje em dia está na moda as pessoas ignorantes.
Existe uma série aí na televisão, o Dr. House. É um cara extremamente mal educado, é um cara ignorante, que trata mal as pessoas, mas ele é ovacionado. Todo mundo gosta do Dr. House, todo mundo gosta das suas frases. Existe um outro programa americano também que faz muito sucesso, Hell's Kitchen. É um chefe de cozinha que ele ajuda as pessoas a fazerem pratos, mas ele condena todo mundo, pega os pratos da pessoa que fez e joga no chão, e xinga todo mundo. Mas isso faz o maior sucesso, porque ser ignorante hoje está na moda. De fato, ser ignorante é um pecado também. Mas o que são mais pecados por ignorância? Que tipo de pecado eu e você podemos cometer sem saber que estamos pecando? Será que é ferir um irmão? Falar algo que, de fato, magoe aquele irmão e mesmo assim não saibamos que o magoamos? Será que pecar por ignorância é não conhecer a palavra de Deus? Uma vez que Deus quer que você conheça a sua palavra? Será que pecar por ignorância é estar em desobediência contra Deus? Negligenciando os seus meios de graça? Negligenciar os meios de graça, irmãos, que é a palavra de Deus, os sacramentos, o batismo e ceia, a oração. Negligenciar essas coisas é também estar pecando contra Deus. Será que pecar por ignorância é não dar glória a Deus? Muitas vezes Deus te dá muitas vitórias e você não dá glória a Deus. É não dar o testemunho, ou até dar um mau testemunho, ou até alguns pecados que você talvez coloque como pecados de ignorância, coisas que todo mundo faz. Não tem nada a ver. Eu faço isso, mas todo mundo faz. Não tem nada a ver. Será que isso também não é um pecado por ignorância? Todo mundo faz, mas Deus condena. Paulo diz, se referindo ao povo que andou pela terra, pelo deserto, Paulo diz assim: por isso Deus não se agradou da maioria deles, porque eles foram murmuradores, caíram na idolatria. Então, nem sempre, irmão, vá pela maioria, porque a maioria pode estar errada. Será que pecados por ignorância podem ser pecados relacionados ao sexo, à vida sexual, fora do plano de Deus? Intenções impuras? Namoros condenáveis? Deus sabe quando nós pecamos, Ele vê. Não adianta nós tentarmos encobrir. É necessário deixarmos que Deus mesmo encubra o nosso pecado, irmãos, através da confissão, através do arrependimento, através de deixar aquele pecado. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Para concluir, irmãos, nós concluímos que o pecado nos torna culpados e tem um preço muito alto. Ele nos torna culpados porque o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus. Ele tem um preço alto porque a nossa ofensa exige uma satisfação. O pecado é uma ofensa contra Deus e exige reparação. Precisa ser expiado, precisa ser coberto. E para isso, Jesus derramou o seu sangue para que nós nos tornássemos aceitáveis diante de Deus. E eu queria terminar citando uma oração de Simonton, o fundador do presbiterianismo no Brasil, há mais de 153 anos. No final do seu diário, ele escreveu essa oração, e ele demonstrava todo o seu anseio por ser agradável diante de Deus. E ele diz: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo.